Porque o Deus que é amor, permite que o mal aconteça a pessoas que não merecem. Além de envolver a figura enigmática de Satanás, que teve a audácia de desafiar a Deus nessa passagem, este assunto é fascinante porque nos faz refletir sobre as complexas dinâmicas entre o bem e o mal, na realidade que Deus permite que vivamos agora. Na Bíblia, a figura de Satanás, embora seja o adversário da humanidade e origem do mal e do pecado, suas aparições diante de Deus nos textos sagrados demonstra que Deus tem para isso um propósito que transcende o simples antagonismo. Essas passagens são essenciais para entendermos sua função e papel dentro da cosmologia bíblica. Uma aparição importante está em Zacarias 3, onde Satanás é visto acusando Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor. Este episódio demonstra a função de Satanás como o acusador, um papel que ele desempenha dentro de um contexto da justiça celestial. Aqui, sua presença serve para o propósito de desafiar e, paradoxalmente, afirmar a justiça divina. Uma das histórias da Bíblia mais notáveis descreve Satanás aparecendo diante de Deus no livro de Jó. Aqui, Satanás participa de um diálogo direto, onde Deus permite que ele teste a fé de Jó. Essa história é fundamental para entendermos a natureza da prova e do sofrimento, e também como o conceito de adversário é usado no propósito de Deus para reconhecer a integridade humana. Essas aparições de Satanás levantam várias questões teológicas profundas. Por que Deus permitiria que Satanás se apresentasse diante dele? E o que isso diz sobre o livre-arbítrio e a predestinação? Ao explorar esses encontros, podemos começar a compreender as complexidades do plano divino e a natureza da luta do mal com o bem. No contexto bíblico, Satanás é uma figura que evoca muitas perguntas e interpretações. Antes de se rebelar, ele era um dos anjos de Deus, conhecido como Lúcifer, que significa o portador da luz. Esta origem celestial é crucial para entendermos suas motivações e ações subsequentes na narrativa bíblica. A queda de Lúcifer é um tema amplamente discutido entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Segundo os estudos bíblicos, ele foi expulso do céu devido ao orgulho e à rebeldia, desejando ser igual ou superior a Deus. Esse evento marca sua transformação de anjo luminoso para o líder de anjos rebeldes, assumindo o nome de Satanás, que em hebraico significa o adversário. Nas Escrituras, o papel de Satanás é frequentemente associado à tentação e à acusação dos seres humanos. Ele é apresentado como um ser astuto, utilizando-se de enganos para desviar os homens dos caminhos de Deus. Essa caracterização é evidente na história de Adão e Eva no Jardim do Éden, onde Satanás, na forma de uma serpente, seduz Eva a desobedecer a única proibição divina. Além de tentador, Satanás também atua como acusador, como no livro de Zacarias quando Satanás é mencionado se opondo a Josué diante de um anjo de Deus, ou como quando Satanás acusa Jó de não amar a Deus e de só servir a Deus por ser abençoado. Outro aspecto importante de sua função é o de obstrutor. Em várias passagens bíblicas, Satanás tenta impedir os planos divinos. Por exemplo, no Novo Testamento, ele tenta Jesus no deserto, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração, tentando assim desviar Jesus de sua missão redentora. Mas o que isso tem a ver com Satanás ter aparecido diante de Deus? Para entender isso precisamos entender sobre Jó. Ele era um homem extremamente próspero e piedoso, que vivia na terra de Uz. Jó era conhecido por sua retidão e temor a Deus, sempre se esforçando para ajudar as pessoas. Ele tinha uma grande família, muitas posses e era respeitado por todos em sua comunidade. A relevância de Jó no contexto bíblico surge principalmente de sua resposta às adversidades. Sua história toma um rumo dramático quando Satanás aparece pela primeira vez diante de Deus que pergunta: "De onde você vem?" E Satanás responde que veio de percorrer a terra e andar por ela. Deus inicia perguntando se Satanás viu a Jó, e destacando a integridade e a piedade de Jó, descrevendo-o como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa resposta estabelece a estatura moral de Jó perante Deus, mas também é um prelúdio ao desafio que se segue. Satanás responde ao elogio de Deus com ceticismo, sugerindo que a fidelidade de Jó é condicionada pelas bênçãos e proteção que Deus lhe concedeu,
falando que Deus colocou uma cerca de proteção em volta de Jó e que ele tinha de tudo. Ele argumenta que se Jó fosse privado de sua prosperidade e segurança, certamente renunciaria à sua fé, dizendo que com certeza Jó amaldiçoaria a Deus na sua própria face. Este desafio coloca em questão não apenas a lealdade de Jó, mas também o motivo de sua devoção. Ele serve a Deus por verdadeiro amor ou por interesse? Deus, então, concede a Satanás permissão para testar Jó, mas dentro de limites. Inicialmente, ele permite que Satanás tire tudo que Jó possui, exceto sua saúde, para provar se a fé de Jó é genuína. Satanás prontamente se aproveita da permissão concedida e desencadeia uma série de tragédias sobre Jó, destruindo sua riqueza, seus servos e matando seus filhos. A reação de Jó a estas calamidades é central para o desenvolvimento da história, pois, apesar de sua imensa dor e perda, ele mantém sua integridade e não blasfema contra Deus, contradizendo as previsões de Satanás. Esta primeira aparição de Satanás e o subsequente diálogo com Deus revelam as complexidades do livre-arbítrio e da fé. A história de Jó, marcada por este encontro celestial, fornece uma profunda exploração teológica sobre o sofrimento humano, a justiça divina e a verdadeira natureza da devoção a Deus. Após provocar essa série de tragédias na vida de Jó e sem ter sucesso em fazê-lo perder a fé em Deus, Satanás aparece mais uma vez diante de Deus, que já ciente da integridade de Jó mesmo após suas primeiras perdas, aponta novamente a sua fidelidade, enfatizando que, apesar de severamente provado, Jó manteve sua integridade e ainda assim permanece fiel. Nesta ocasião, Satanás argumenta que, embora Jó tenha perdido seus bens e sua família, ele manteve sua saúde. Segundo Satanás, isso é suficiente para sustentar sua fé. Ele desafia então a Deus, sugerindo que se Jó fosse afligido em sua própria carne e ossos, ele certamente amaldiçoaria a Deus na sua face. Esta é uma provocação direta à fé inabalada de Jó, sugerindo que sua lealdade teria limites. Deus, ainda confiante na fidelidade de Jó, aceita o desafio, mas estabelece um limite claro: Satanás pode afligir Jó com doenças, mas deve poupar sua vida. Esta condição reflete tanto o controle de Deus sobre a situação quanto sua confiança contínua em Jó por conhecê-lo a fundo. Assim, com permissão divina, Satanás inflige a Jó a lepra, uma doença terrível, marcando uma escalada significativa em suas provações. A aflição de Jó é intensa e abrangente, cobrindo seu corpo com dolorosas feridas. A gravidade de seu sofrimento é tal que ele se retira para um lugar fora da cidade e afastado das outras pessoas, onde ele raspa suas feridas com cacos de cerâmica. Esta imagem de Jó, isolado e aflito, serve para aprofundar o exame da questão do sofrimento dos justos e a aparente ausência de Deus em momentos de extrema dor. Apesar de seu sofrimento físico e emocional, a reação de Jó continua a ser a mesma. Sua esposa o aconselha a amaldiçoar a Deus e morrer, uma sugestão que ressoa com a intenção de Satanás. No entanto, Jó rejeita essa sugestão, escolhendo, em vez disso, reafirmar sua fé mais uma vez, argumentando que deve aceitar tanto o bem quanto o mal da vida que Deus lhe permite viver. Esta resposta demonstra a profundidade da fé de Jó, e também confronta diretamente a alegação de Satanás de que a lealdade de Jó era condicional. A segunda aparição de Satanás e a escalada das provações de Jó destacam a intensidade do caráter inabalável e da fé de Jó. Este episódio serve como um ponto crucial, explorando os limites da fé humana diante do sofrimento inexplicável, e a soberania de Deus em seus propósitos, mesmo quando o sofrimento parece incompreensível para os seres humanos. Estas histórias da Bíblia também destacam a soberania de Deus dentro do universo que ele criou. Ao permitir que Satanás testasse a Jó, Deus não estava simplesmente desistindo do controle, mas sim demonstrando que ao permitir que Satanás promova o sofrimento, Deus não está nos abandonando à nossa própria sorte, ele tem um propósito maior para tudo isso, e uma promessa de restauração para os que depositarem a sua fé nele e aceitarem o seu perdão. Este aspecto reforça a ideia de que, mesmo nas ações de seres como Satanás, a autoridade final ainda repousa com Deus, que é o Deus do amor e da justiça. Além disso, a interação entre Deus, Satanás e Jó nos oferece uma base para refletirmos sobre o conceito de sofrimento justo e injusto.
A vida de Jó é um exemplo de sofrimento imerecido. Ele foi justo e temente a Deus, mas ainda assim enfrentou grandes adversidades. Isso questiona a noção simplista de que todo sofrimento é consequência das nossas ações ou resultado direto do pecado pessoal. A presença de Satanás nessas histórias também pode ser vista como uma demonstração da resiliência humana. Ao desafiar Jó, Satanás inadvertidamente fornece a ele a oportunidade de demonstrar a profundidade de sua fé e integridade. Este aspecto da narrativa pode ser interpretado como um testemunho da capacidade humana de manter crenças e valores em face das mais severas provações, inclusive a provações diretas de Satanás. As provações de Jó também ilustram a ideia de crescimento e purificação através do sofrimento. Jó emerge de seus testes com uma compreensão mais profunda da natureza e soberania de Deus. Jó já havia entendido que nem todo sofrimento deve ser atribuído a um pecado, mas ainda não compreendia o motivo do que estava passando. Então Deus apareceu para Jó, demonstrou para ele parte da sua criação, e perguntou se Jó saberia explicar a criação de Deus. Mas como sabemos, a criação divina vai além da nossa compreensão, então como Jó não pode explicar a Deus a sua criação, Deus pediu a Jó fé e obediência nele. Com toda certeza, Jó saiu desse episódio com um entendimento sobre a vida muito superior ao que tinha antes do seu sofrimento. Este resultado pode ser visto como uma representação do refinamento espiritual que muitas tradições religiosas afirmam ocorrer através de adversidades. Além disso, a interação entre Deus e Satanás levanta questões sobre o livre-arbítrio e a predestinação. A história de Jó sugere que, enquanto os eventos da vida podem ser influenciados por forças malignas, a resposta individual a esses eventos reflete a autonomia pessoal e as escolhas morais. Isso ajuda os crentes a ponderar sobre a extensão de seu próprio livre-arbítrio. Conta pra gente nos comentários, você já preferiu fazer o certo mesmo sabendo que isso ia te prejudicar em alguma situação? Se você também ficou intrigado com a audácia de Satanás ao ter a coragem de aparecer diante de Deus para desafiá-lo, e se ficou orgulhoso de Jó como nós, pela sua submissão incondicional a Deus contrariando Satanás, nós te pedimos o seu suporte ao se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também possam aprender com essa linda lição. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.